Como ouvir a voz do Senhor no deserto? A resposta é bem simples. Pela palavra. Pela palavra, a palavra ela sobrepõe a qualquer outra forma que a gente queira ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente tem a síndrome de Naamã, né? Lembra de Naamã, aquele homem leproso, um comandante das tropas sírias, né? E ele vai até o profeta Eliseu e o profeta nem atende ele, vai e manda um jovem lá atender ele e fala: lava-te 7 vezes no Jordão. E ele questiona aquilo tudo, que ele queria algo grandioso, e às vezes ele tem a síndrome de Naamã, a gente quer algo grandioso, quer que Deus mande um anjo do céu com uma espada de fogo e fale conosco, ou então a gente veja um redemoinho rodando assim do céu e desça até nós, como Jó. Mas Deus ele fala, a gente precisa entender que Deus ele fala da forma que ele quer, a graça multiforme, ele tem inúmeras formas de falar conosco, a gente só tem uma de falar com ele, que é orando. Mas ele pode falar de várias formas, mas a forma mais eficaz, talvez, digamos eficaz, porque ela se diz eficaz, é a palavra. E ela se diz eficaz em Hebreus 4:12, que ela diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Todas as demais coisas são coisas imperfeitas. Os dons espirituais, eles são muito suscetíveis ao profeta, nós sabemos disso, né? Mas a palavra ela é infalível, a palavra ela é viva, eficaz e mais penetrante. Eu estou olhando para cima aqui porque o texto está aqui no computador, do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Irmãos, é a palavra. Se não fosse a palavra, eu já teria desistido do deserto. No início do deserto, o Senhor me deu o texto da oração de Oséias, da cerca de espinhos. Eu nem sabia o que era cerca de espinhos. O Senhor falou que Ele estaria cercando os caminhos da minha esposa com espinhos. A minha guerra sempre foi muito mental, na questão de o que está acontecendo, o que ela está fazendo, ela já fez, não fez, o que está acontecendo, e sempre foi muito isso. O inimigo queria me fazer sempre, quis me fazer sempre, e tenta até hoje, porque eu ainda estou no deserto, me fazer ver sombra de tigre em sombra de gato, né? Ver tigre na sombra do gato, vamos dizer assim, enxergar coisas onde não tem. E a palavra ela tem sido para mim uma diretriz em momentos de dificuldade. No primeiro dia que meu filho ficou com a minha sogra, minha sogra pegou ele nos braços, lá na casa da minha sogra, onde minha esposa está morando, era dia de ficar com a minha esposa, e pegou ele nos braços e ele chorando ali, eu chorando também, fechei o portão, ela fechou o portão, abri a palavra e veio assim, e eu muito preocupado com aquele momento, e veio, e sua sogra tomou a criança em seus braços e foi para a criança como uma mãe. Naquele momento o Senhor acalmou meu coração, que eu tinha certeza que quando a minha esposa não estivesse por perto, que ela trabalha, a minha sogra cuidaria dele como um filho. Então a palavra, ela é o nosso guia, a nossa diretriz. Eu tenho um amigo de oração, o Daí, e a gente estava conversando sobre a questão do nosso casamento, e eu olhando fotos do meu casamento, me deu uma tristeza, porque eu estava vendo um apanhado de fotos que minha esposa botou no Facebook dela, sobre o dia do nosso casamento, né, a data, justamente o aniversário nosso de casamento, e eu abri a palavra do Senhor e falei: Senhor, fala comigo pela tua palavra. E veio um texto dizendo: Israel voltará para a sua casa, Israel voltará para a sua morada. Aquilo me alegrou tanto o coração. Eu tive ali a certeza, mais uma vez, de que o Senhor restauraria minha família. E várias vezes, inúmeras vezes, certa feita eu perguntei ao Senhor se minha aliança estava quebrada, se ela não ia ser refeita, se o Senhor me daria outra aliança, se o Senhor refaria a nossa aliança. Abri a palavra e veio um texto de Hebreus dizendo que o Senhor, Ele fará um novo concerto, uma nova aliança, melhor do que a primeira, porque se a primeira melhor fosse, não teria sido desfeita. Assim sendo, em Cristo teremos uma nova aliança, uma aliança com melhores promessas, uma aliança refeita. Então, um texto maravilhoso que o Senhor deu. Então, em todo momento, Deus ele foi falando comigo pela palavra. Nós sabemos que casamento ele é indissolúvel, né? Tem muita gente que tem dificuldade de entender o texto de Mateus, o único texto que tem uma objeção, mas essa objeção que é por causa do adultério, o divórcio, ela é totalmente mal interpretada. A palavra ali não é a questão do adultério relacionada a casados, mas relacionada a noivos, e faz até sentido. Mas é uma outra situação, uma situação para outro vídeo. Existe muito material no YouTube falando sobre isso. Então a palavra ela nos mostra: casamento é indissolúvel. Casamento, Deus ele odeia, ele abomina, ele não detesta o divórcio. Casamento não tem como ser desfeito. Pode separar no cartório? Eu falei, não tem como ser desfeito. Casamento é algo que é firmado na eternidade. Então durante esse deserto eu tenho vivido experiências pela palavra, irmãos. E eu acredito que a palavra ela seja de fato o nosso guia.
porque um profeta, e às vezes eu fico impressionado como as pessoas dizem assim, eu não ouço a voz de Deus no deserto, Deus não fala comigo, e aí a pessoa não abre a Bíblia, não pergunta a Deus na palavra. Deus quer se relacionar com o homem. Deus, ele descia na viração da tarde, todo dia ele descia até o Éden para falar com Adão e Eva. Deus, ele tem prazer em falar conosco. Quando ele chama Samuel, Samuel diz, fala, Senhor, que teu servo ouve, né? Quando ele ensina Samuel ali, fala, quando tu ouvir de novo, Samuel se diz, fala, Senhor, que teu servo ouve. Deus tem prazer em falar conosco, ele quer se relacionar conosco. A comunicação horizontal, ela está excelente, né? Hoje o homem ele consegue mandar um WhatsApp daqui do Rio de Janeiro para alguém que está lá no Japão e chega na hora. Essa comunicação horizontal, ela se aperfeiçoou de uma forma maravilhosa nos 100 anos para cá, né, com o advento da tecnologia. Mas a comunicação vertical, que é a comunicação do homem com Deus, de Deus com o homem, ela praticamente foi extinta. O homem, ele acha que Deus, ele vive longe lá no céu, não se importa conosco, é o papai do céu, né, que está lá longe. Não, o Senhor, ele quer se aproximar de nós, né, ele quer se achegar a nós, achegai-vos a mim, eu me achegaria a vós. Então ele tem prazer em falar conosco. E a palavra, ela é o livro, né? Eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi na minha igreja, que a Bíblia, costumo reproduzir isso, a Bíblia é um daqueles livros de milhares e milhares de anos, mas é o único cujo autor é vivo, Jesus. Todos os outros autores desses livros milenares morreram. Por isso que a Bíblia é um livro vivo, é um livro da vida, é uma palavra viva e da vida, né? Ela tem conhecimento e poder para influenciar na nossa vida cotidiana, mas ela produz vida também a nós. Então ela é eficaz. Então assim, em todo momento eu vivi experiências e tenho vivido. Se não fosse pela palavra, como eu disse, eu já teria desistido. Teve até uma experiência interessante de um irmão da minha igreja, da igreja que eu faço parte, da denominação que eu faço parte. Ele chegou um carregamento de ovos, e ele era dono de uma granja. Chegou um grande carregamento com um preço que estava mais ou menos a metade do valor que sairia aquele carregamento, a metade do valor normal que seria o valor daquele carregamento. Vamos supor que o valor correto seria 6x e estava por 3x. E ele pegou aquele fornecedor e falou, não, só um momento, só que eu vou consultar o meu sócio e vou ver se ele aprova, né, a compra desse carregamento, né, para a gente comprar de vocês esse carregamento. Ok. E ele entrou para dentro do escritório dele, orou ao Senhor e pediu ao Senhor uma palavra. E o Senhor deu para ele um texto. E depois, ali no texto, ele entendeu que não era, né? E o texto dizia assim, era Jó, capítulo 6, versículo 6. Comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Jó, capítulo 6, verso 6. Ele voltou e falou, olha, não vou fechar, meu sócio falou que nada feito. E depois, passaram-se os dias, veio a informação de uma outra granja, vizinha à granja daquele irmão, que o dono lá comprou aquele carregamento com valor baratíssimo, só que o ovo estava todo podre, todo estragado. E olha o texto que o Senhor deu para esse varão. Comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Ou seja, o Senhor falando pela palavra que aquilo estava estragado, aquilo daí estava insípido, não tinha sabor nenhum na clara daquele ovo. Então, meus irmãos, a palavra ela concede isso a nós, esse privilégio de ouvir a direção de Deus, de ter a direção de Deus. Em todo momento eu vivi essa experiência e tenho vivido, e para mim tem sido motivo de muita alegria, motivo de exaltar o Senhor. Até situações engraçadas, eu tenho consagrado jejum, tenho feito as madrugadas às 3 horas da manhã, consagrado jejum, 12 horas de jejum diários, e ele é dividido no período da noite e no período da manhã, da tarde, perdão. Madrugada de manhã e de tarde / noite. Esse da tarde e de noite, eu estava já na hora de consagrar, só que eu cheguei em casa um pouco corrido e estava na hora de consagrar o jejum. E eu busco sempre consagrar no mesmo horário, que é uma orientação até que eu tenho do Senhor. E eu ali na correria e tal, e botei um pão para poder fazer o pão, e um lanche, e na correria para tomar um café antes de consagrar o jejum, que é um jejum integral, sem água, sem comida, sem nada. E eu buscando de Deus uma direção, mas preocupado se ia dar tempo de comer o pão e fazer o jejum naquele horário. E eu pedi ao Senhor uma palavra, aí veio um texto dizendo assim, lá em Levítico, se eu não me engano, era: a sua oferta será aceita, e o teu pão poderás comer. Aí eu fiquei mais tranquilo,
Entendi que ali Deus estava me dando uma concessão ali para eu comer o pão tranquilo. Eu comi o pão tranquilo, até passei alguns minutinhos do tempo que eu deveria consagrar o jejum, e consagrei o jejum e foi uma bênção. E Deus ele vem falando de cada forma maravilhosa. Recentemente eu perguntei ao Senhor, como que o Senhor vai libertar ela? Como que o Senhor vai trazer ela de volta? E aí abri a palavra, veio um texto em Isaías 43 dizendo: eu direi ao ocidente, ao oriente, largai, deixai vir, deixai voltar, Israel voltará, deixai o meu povo vir de onde estiver, sairão do seu cativeiro e retornarão. Então, Deus ele tem falado, irmãos, Deus ele fala, Deus ele é maravilhoso. Eu também uma experiência que eu vivi, como eu falei para os irmãos, às vezes a gente passa por muita dificuldade na mente, e num final de semana, num dia que eu sei que é um dia difícil, é um dia que aconteceu algumas coisas, eu sei que minha esposa ela tira esse dia para poder sair, né? Sexta, sábado normalmente, eu muito aflito, muito angustiado, já pensando no pior. E essa questão toda tem sido uma questão, essa questão de OM, de OH, tem sido uma questão que tem, para quem não sabe, a OM é outra mulher, no caso das mulheres que estão buscando a restauração e o marido arruma outra mulher, e OH é o outro homem, para os homens que estão buscando a restauração, e a mulher arruma outro homem, né? Tem sido uma questão que assim é uma nuvem na minha história de deserto. Tem sido uma coisa que para os irmãos terem uma ideia, quando eu busquei entender o que estava acontecendo, Deus me deu um texto em Deuteronômio 29 que dizia: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, porém as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então tem muita coisa que Deus no deserto ele tem deixado encoberto para eu não saber. Então esse dia eu estava muito aflito, muito angustiado, né? Muito angustiado mesmo. Inclusive essas coisas que podem estar encobertas podem não ser nada. Então, né, como o deserto é um tratamento, Deus ele nos trata da melhor forma que tem, a forma dele. E às vezes parece que se você tem medo de barata, ele bota você dentro do quarto cheio de barata para te curar daquela. E eu era muito ciumento e possessivo, eu estou sendo tratado dentro disso. E eu pedi uma palavra ao Senhor nesse dia, angustiado, no local de trabalho, fui ao banheiro, pedi uma palavra, a questão dessa questão de repente ela conhecer alguém ou ser oferecido algum prato. E veio um texto de Oséias dizendo assim: durante muitos dias tu não te prostituirás, tu não serás de outro homem, esperarás por mim, e eu também esperarei por ti, e não serei de nenhuma outra mulher. Então Deus o tempo todo ele foi mostrando, ele vem falando, vem se revelando, vem mostrando aquilo que é a vontade dele, aquilo que ele tem por direção, né? Esses dias eu também muito angustiado no meu closet de guerra que eu tenho aqui, que eu oro, eu pedi ao Senhor uma palavra, eu falei: Senhor, o que falta para o meu casamento ser restaurado? O que falta em mim? O que falta acontecer? O que falta para poder eu sair desse deserto, né? Porque o pessoal às vezes fala assim: eu amo o deserto, né? Falta ter aquela camisa assim, um coraçãozinho, deserto, I love o deserto. Eu não tenho esse amor. O deserto é bom porque é um aprendizado, né? Naturalmente é um aprendizado. O Senhor ele tem nos abençoado, ele nos transforma, nos restaura, mas todo mundo quer sair do deserto. Sejamos francos, a gente não pode enganar Deus, a gente quer ter a nossa família de volta. Claro que a gente começa a entender no deserto que a gente precisa mais de uma restauração do que qualquer outra coisa, que Deus ele realmente restaura vidas e não casamentos. E que a gente entrou no deserto, que a gente fez por onde para estar no deserto? Que Deus está nos cheirando do deserto, mas está nos forjando e moldando nele. Então, eu perguntei ao Senhor o que faltava para o meu casamento ser restaurado. Vi um texto de Salmos, capítulo 44, verso 6: pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada, pois ela não me salvará. Ou seja, falta confiança, confiar, aguardar. Eu estou aprendendo no deserto que eu não confiava nada em Deus, e nem tinha fé no Senhor. Então, irmãos, a palavra ela é uma coisa maravilhosa na nossa vida. Um dia eu acordei bem angustiado e me sentindo mal, triste, sentindo desvalorizado, sabe? Tão mal. Tem dia que a gente se levanta, a gente pensa naquilo que a gente fez, os nossos erros, a que a gente cometeu, que o Espírito Santo ele vai tratando. E às vezes a gente se sente tão mal, se sente tão indigno. E eu pedi ao Senhor uma palavra de manhã,
vi um texto dizendo assim, Apocalipse 2,19, eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então Deus ali, ele me animou com aquele texto, reforçou o meu coração, renovou o meu coração, porque a palavra, ela realmente, ela tem que ser o nosso guia, né? A palavra, ela, o salmista ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada, todo mundo tem, mas a luz, ela tem que estar ali dentro da lâmpada, né? A lâmpada é a Bíblia, né? Todo mundo tem a Bíblia, mas a luz, que é a revelação da palavra, aquilo que transcende a letra, né? Que vai além da letra. O que é a revelação, né? Quem está vendo aqui o que eu estou fazendo, né? Revelação não é adivinhação, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Aí quando eu mostro o que eu estou fazendo, todo mundo vê. Então isso é revelação, é quando Deus mostra aquilo que só Ele sabe, aquilo que está lá na economia dele, e Ele mostra isso pela sua palavra. Ele revela aquilo que é o oculto e escondido. Por isso que a palavra, como diz o texto de Hebreus, ela é apta, né? Ela é apta para quê? Penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Toda vez que eu pedi ao Senhor uma palavra, eu pedi até sobre a minha esposa, sobre o momento que ela estava vivendo. O Senhor mostrou que o momento que ela estava vivendo pela palavra era o banquete de Vasti. E o deserto no meu deserto, a questão da minha esposa, ela paira muito pela questão de amizades e pela questão profissional, que ela recebeu uma função no início do ano, né? O meu deserto começou em março, em janeiro, fevereiro, ela começou num trabalho em janeiro, que ali ela começou a ganhar bem, aquilo ali trouxe para ela uma série de coisas que Deus vai tratar na hora certa no coração dela, essa questão de autossuficiência e tal, Deus no momento certo vai tratar. E quando eu pedi ao Senhor uma palavra, veio justamente o banquete de Vasti, que é quando Vasti, o que ela fez? Ela foi contra a vontade do rei, contra aquilo que era o desejo do rei, o rei Assuero, né? Então Vasti, ela foi deposta, ela foi tirada do seu reinado, ela deixou de ser rainha, e Esther passou a reinar no lugar dela. O nosso cônjuge, ele vive um banquete de Vasti, ele vai contra um projeto, ele vai contra a vontade do rei, a vontade de Deus, que é a família, que é o casamento. Mas no momento certo, Deus vai tirar. No momento certo, Deus vai tirar a rebeldia, que é Vasti, que tipifica a rebeldia, a insubordinação, a insubmissão, a contrariedade à vontade do rei, que é Deus, e vai colocar Esther para reinar. Esther vai reinar. Outro texto que o Senhor me deu também, uma vez, nesse dia o coração dela endureceu muito. O Senhor me deu o texto que... E o Senhor endureceu o coração de Faraó para mostrar ao Egito os seus milagres, os seus prodígios. E a gente vai vendo o propósito de Deus, né? Como Deus ele vai agindo. Em dado momento também que eu vi algumas atitudes dela e houve um problema entre nós dois, eu ainda não estava aceitando bem o meu deserto. O Senhor falou comigo no texto de Jonas. E é interessante que Jonas ele vai contra o projeto, né? Ele vai contra o projeto, e o projeto de Deus era Nínive, o projeto de Jonas foi Tarsis. Ele queria ir para o extremo ocidente, fugindo da vontade de Deus. O cônjuge, quando ele sai de casa, ou ainda quando ele está em casa, mas ele está opresso, ele está oprimido, e ele não quer mais saber do casamento nem da família, ele vai contra o projeto de Deus. Ele vai contra o projeto que Deus estabeleceu, que é a família. A família é um projeto de Deus. Ele vai para Tarsis, que é o extremo ocidente, o lugar da sua razão, da sua vontade, e ele cai, ele declina. Jonas ele é natural, diz a palavra em Reis, ou Crônica, se não me engano, que ele é natural da região montanhosa, de uma região montanhosa em Israel. Ele desce até o porto de Jope. No porto de Jope ele desce até a embarcação, na embarcação ele desce até o porão da embarcação, do porão da embarcação ele desce até a água, da água ele desce até as profundezas e vai para dentro da barriga do peixe. Então é uma queda, até que lá dentro da barriga do peixe, que é o deserto que o cônjuge passa, ele ora ao Senhor. É o filho pródigo, né? Quando cai as escamas dos olhos, ele clama, ele fala, pequei contra os céus, e ele volta. E aí Deus ele faz com que ele pare em Nínive, né? O mais perto possível de Nínive, porque ainda teve que andar bastante. Então é isso, o cônjuge, ele, quando está opresso, ele vai contra a vontade do pai. Ele vai contra a vontade do rei, no caso de Vasti, vive o banquete de Vasti, né? Que ela estava lá.
vivendo banquete lá. Assuero mandou ela entrar na presença dele, chamou ela, falou: olha, quem conhece o texto, né? Quem não conhece o texto, uma rápida explicação, falou: olha, venha que eu quero te mostrar para os convidados. E ela fez o banquete dela, ficou lá no banquete dela. É isso que o cônjuge faz. Ele faz o banquete dele, o banquete de Vashê. Ele vai viver a vida dele, do jeito dele, da forma que ele escolheu para ele. Irmãos, então, de forma que a palavra tem sido um guia. O lema na minha igreja esse ano é: eles, pois, o venceram pelo poder, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. É um texto em Apocalipse que fala justamente da vitória pela palavra. A palavra é Jesus. O nome de Jesus aqui na terra é salvação. Salvação, né? Jesus, salvação, Yeshua. Porém, o nome de Jesus no céu é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Jesus é a palavra. Por isso que João diz: no princípio era o verbo, né? Ou seja, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Então, quer dizer, o verbo é o próprio Senhor Jesus, é a palavra. Deus, ele criou o mundo pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, pela sua palavra de poder. Então, quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Essa é uma certeza que nós temos. Eu fui consultar o Senhor sobre um jejum, aí consultei uma campanha, né? Muitos falam campanha, outros falam propósito, e veio um texto de Daniel dizendo que durante 10 dias foi permitido que Daniel não provasse do alimento do rei, comesse aqueles alimentos que Daniel se propôs a comer, né? Os legumes ali. E, quer dizer, o Senhor me orientou 10 dias. E interessante também um outro texto que Deus me deu, e deu para mim e depois deu para o meu parceiro de oração, meu irmão de oração, que é um texto no momento que a gente estava sendo muito repudiado, e o repúdio é uma coisa comum no deserto. O Senhor deu um texto falando que, em Cantares, que a esposa finge indiferença para com o marido, depois vai atrás dele e se reconcilia. Ou seja, Deus, ele mostra até as etapas. Pela palavra, Deus, ele mostra as etapas, ele mostra o que acontece. Em alguns casos eu tenho visto até a experiência de irmãos. Tinha um grupo desses grupos do WhatsApp de restauração, tinha um irmão que o casamento dele foi restaurado, ele contou no testemunho. Ele contou que Deus falou com ele o exato tempo, né, em que ele ficaria no deserto. Ele abriu a palavra do Senhor e o Senhor falou com ele que durante 4 meses, Isabel, se não me engano, foi um texto que Isabel ficaria reclusa e depois ela daria luz ao filho. E durante 4 meses foi o período do deserto dele. No 4º mês acabou o deserto dele. Um outro irmão também contou um testemunho falando que buscou do Senhor uma direção, e a palavra vinha dizendo assim que na Páscoa do ano seguinte se comemorou alguma coisa, não me recordo agora o texto, enfim, falando de um ano, e foi justamente o prazo de um ano em que o casamento dele foi restaurado. Aí deixar na mão de Deus. O que eu digo para os irmãos é que a palavra, ela realmente é o nosso guia. Pela palavra, nós alcançaremos a vitória no deserto. A vitória no deserto, ela vem pela palavra. É pela palavra. Porque a gente tem o nosso preparo, nós temos o nosso posicionamento. E Deus, ele vai sempre nos orientar pela palavra. É interessante que tudo que eu ouvi nos vídeos, tudo que eu ouvi nos canais, tudo que eu li nos livros, assim, os poucos livros que eu comecei a ler, estava tudo dentro daquilo que Deus já vinha falando comigo pela própria palavra. Então, é a palavra. Não, só para passar, ficou um pouco grande o vídeo, mas para passar compartilhar essa experiência com os irmãos. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus.